há uma certa sequência nisto, há um sentido. De facto, isto ajuda-nos a relaxar, a tirar, a aliviar a tensão, aliviar a contratura, às vezes até emoções, estás a ver? Porque muitas vezes nós estamos tensos devido exatamente às contraturas que a gente cria devido a momentos de emoções reprimidas. O tipo de tratamento que o senhor terapeuta faz é num âmbito mais holístico, digamos assim. Eu crio uma sequência de tudo aquilo que eu aprendi que ajude no nosso estado físico, mental e talvez cósmico, porque está tudo ligado. Ok. E isso eu penso que é importante, porque se nós estamos numa área do bem-estar, importa a pessoa no seu todo. Ok. Achas bem? Muito bem. Achas que estou a pensar bem? Muito bem. Também acho. Muito bem. Muito bem. Para mim, que não percebo nada do assunto, estou aqui a aprender hoje, acima de tudo, muitas coisas contigo que tu estás a partilhar, não é? Exatamente. Olha, estou muito grato de estar aqui com o Sr. Terminator. E com quem nos está a ouvir também. Bem-vindos à primeira sessão do nosso blog A Compostura das Posturas. Este é o Sr. Terapeuta Guilherme, o massagista. Bravo. Em que tipo de patologia é que nós podemos então aplicar tanto a essa sequência que tu tens vindo a criar, ou se um tipo de massagem é mais propício para um tipo de patologia e outro tipo de massagem para outro? Exatamente. Então, isso vai ao encontro das massagens para determinados tipos de patologia. Okay. Ou seja, a massagem inclinar, no meu modo de ver, é excelente para pessoas com problemas de costas, porque é muito vigorosa, é uma pressão a fundo, movimentos fluidos e podes até utilizar óleos específicos para determinado tipo de corpo que tu encontras. E já agora, diz-me, quando tu falas em problemas nas costas, estás a falar de posturas? Sim. Deixa-me pôr direito aqui. Olha, também vou fazer mesmo. Para quem nos está a ouvir, que não nos está a ver, que eu estou sentado ao computador 8 horas por dia, mais coisa, menos coisa, e acredito que muita gente também o esteja nesta altura, não é? É. Que tipo de postura é que eu devo tentar manter durante o meu dia de trabalho ou de lazer, digamos assim, quando estou em frente ao computador? Por exemplo, devo estar com o computador na cama deitado, assim com a almofada, assim meio torto das costas, ou isso não... Com aquelas secretárias modulares. Sim. Para a cama. É assim, poder até podes, mas tu estiveres a trabalhar num escritório ou mesmo em casa na tua secretária, há duas coisas que tens de ter atenção, é a tua lombar, não é? A tua zona lombar, que é onde começa a nossa curva da coluna, e também dos nossos braços. Os antebraços devem estar sempre em cima da mesa. Porquê? Para haver uma circulação adequada e uma postura adequada do nosso antebraço e do nosso pulso. É devido a pormos apenas o nosso pulso na secretária a mexer o rato que começamos a ter tendinites. Estou a perceber. Estás a perceber? Muitas vezes o facto de a gente mexer o rato só com o pulso e não com o antebraço. Apoiado com o antebraço na mesa, não é? Exatamente. É muito mais seguro pôr o antebraço do que apenas o pulso. Apenas o pulso vais fazer um esforço maior nas articulações da mão. Estou a perceber. E então, por incrível que pareça, é uma coisinha pequenina, mas tem uma causa grande. Isso, à medida que o tempo vai passando, vai-te deixando desconfortável e pode vir então daí a questão da tendinite, etc, não é? Exatamente, tanto que hoje em dia até eu vejo pessoas muito nos escritórios, até porque eu já fiz massagens em alguns escritórios, com luvas ou com punhos para descansar, digamos assim, o pulso e aquilo que junta a nossa mão ao nosso braço. Muito bem. Senhor terapeuta, estávamos então aqui a falar na questão
portanto, das posturas, da questão do próprio braço, que é então do antebraço, que tu sugeres então que seja apoiado, não é? Na secretária. Exatamente. Que conselhos é que darias mais aos nossos ouvintes nesse tipo de ambiente de escritório? O ideal seria que a pessoa se levantasse mais ou menos de hora em hora. Hora em hora. Nem que seja para beber um copo de água ou ir à casa de banho. Pois claro. Um pretexto, digamos assim. Pois. Para exercitar os músculos das pernas. Ok. Ao fim e ao cabo é isso. É isso, pois. Pronto. Porquê? Porque para não deixar de estimular o nosso corpo. Porque nós também somos pessoas que se guiam por estímulos. E este é o meu conselho. De resto, eu penso que a nossa autoconsciência já se comporta para nos sentarmos direito. Claro que nós não vamos lembrar sempre que estamos direitos com postura correta, mas se tivermos a noção que o nosso antebraço deve estar em cima da mesa, automaticamente já nos vamos pôr direito. Pois. Nós temos que criar uma espécie de comportamento que cause um impacto. Estou a perceber. Estás a perceber? Uma espécie de um trigger, não é? Um pensamento que só o facto de termos esse pensamento pode já ajudar-nos a manter a postura direita, não é? Etc. Nós estamos aqui a falar um bocadinho desta parte do trabalho. Para resumir um bocadinho, exatamente. Mas claro que também eu imagino que a própria ergonomia dos materiais, das cadeiras, das mesas, a questão da iluminação, do ruído, também possa influenciar aqui o bem-estar da pessoa que está a trabalhar, não é? Eu sei que também tu fazes massagens para recuperação de cirurgias e pós-operatória. Queres-me falar um bocadinho sobre isso? Ok, basicamente é uma sequência um pouco mais leviana, digamos assim, porque obviamente estás a recuperar, portanto temos que fazer uma massagem de recuperação. Neste caso muitas vezes passa por drenagem linfática, um bocadinho de fricção para aquecer um pouco os músculos, mas de maneira mais suave do que fosse numa sessão normal, digamos assim. Esta massagem é uma massagem muito importante para pessoas que levam um bocadinho de tempo a recuperar os seus músculos. Estamos a falar em casos, por exemplo? Por exemplo, foste operado à perna porque partiste o fémur e queres voltar a pô-lo no sítio, és operado, mas perdes um bocado de músculo e perdes um bocado de estabilidade. Portanto, vens a um consultório, neste caso podes vir ao meu, não é? Exato. E eu faço uma sequência que ajuda ao fim e ao cabo a recuperar a circulação da perna. Estou a perceber. Estás a perceber? Passa por aí. Então a massagem vista dessa maneira é mais uma necessidade da qual o nosso corpo agradece. Exatamente. E a recuperação pode ser mais estável e até mais rápida, digamos assim. Exatamente, sim. Porque como estamos a circular o sangue, a linfa, a limpar a linfa, a estimular a circulação, acaba por a recuperação ser um pouco mais rápida. Essas massagens, esse tratamento pode ser integrado com, por exemplo, imagina esse caso que estavas a falar, a pessoa parte uma perna, é operada e depois tem esse período de recuperação, possivelmente está a fazer sessões de fisioterapia inclusivamente. Exatamente. Este tipo de massagens compactua com estes tratamentos de fisioterapia, devem ser feitas a posteriori, ao mesmo tempo, o que é que tu sugeres? Ou dependendo dos casos? Isso é uma boa pergunta, Depende dos casos, mas eu pela minha experiência, eu acho adequado fazer as duas coisas. Eu tive aqui há pouco tempo um surfista, um amigo nosso em comum, também conheces, que bateu com a prancha nas rochas e entalou a perna. O que é que aconteceu? Rasgou um pouco o tendão e o gêmeo, portanto a parte de trás da perna,
saiu do sítio. No caso dele, ele teve que ir a um quiroprata, teve que fazer ali um gesso com canadianas, só que o tempo de recuperação era muito lento. E eu disse, olha, vem cá, vem aqui ao meu consultório e eu vou fazer uma sequência para recuperar isso. E então, digo-te assim, em 3 sessões, portanto, 1 semana e meia, 2 sessões numa semana, 1 na outra semana, ele deixou de usar canadianas. Porquê? Porque ao fim e ao cabo eu estimulei a circulação da perna dele, voltei a pôr o gêmeo no sítio, consegui pôr também o tendão outra vez articulado, digamos assim, ou seja, consegui articular o tendão. Sim. E aí fez com que ele começasse a recuperar mais rápido. Portanto, as forças da perna começaram a recompor, digamos assim. Muito bem, muito bem. Como estamos a fazer então hoje aqui a nossa primeira sessão, e o título e os temas são então sugeridos inclusivamente pelo Sr. terapeuta. O tema de hoje é a massagem como medida preventiva. Eu não sei se querias dar mais algumas sugestões, ou em que medida é que esta massagem preventiva pode então fazer a diferença no nosso bem-estar físico e emocional, como estavas a dizer, não é? Ao fim e ao cabo, não sei se queres acabar assim com uma mensagem para quem nos está a ouvir da importância da massagem como medida preventiva. A massagem é uma coisa que já existe há muito tempo. Há 2000 anos antes de Cristo já havia registros de mexer no corpo, digamos assim. Vamos falar mais assim, cru. E então isto foi difundido pelo mundo inteiro. Pronto. E houve muitos estudos, não é? Muitos estudos, muitas experiências que começaram por perceber 3 coisas. Que uma massagem é ótima para recuperarmos a musculatura ou mesmo o nosso bem-estar emocional, que as emoções que nós reprimimos ou não contraem certas partes do nosso corpo. Por exemplo, se estás estressado, vais contrair as costas, vais contrair a testa, vais contrair os olhos. Se estiveres feliz da vida, está tudo a correr bem, vais contrair os lábios para cima, vais abrir o peito, parece que até respiras melhor, é fantástico. Então a massagem consegue estimular isso, consegue estimular as emoções positivas, ou pelo menos equilibrar as nossas emoções. Daí que eu digo que está tudo ligado, e as massagens conseguem criar essa ligação, essa ponte entre o bem-estar físico, emocional e até mesmo cósmico, espiritual, porque a massagem dá-nos uma mente aberta para descobrir essas coisas. Às vezes até posso dizer que começa pelas massagens. Eu conheço muitas pessoas que eram da fisioterapia ou da osteopatia, que são meios um pouco mais convencionais, que depois começaram a desconstruir, digamos assim, a mente para outras coisas que às vezes levam uma vida para se descobrir. Portanto, a massagem é sem dúvida uma forma de prevenção para o nosso físico, para o nosso lado emocional e para o nosso lado espiritual. Muito bem. É muito importante fazer massagem pelo menos uma vez por mês, porque estimula o nosso corpo e estimula também as boas emoções. Muito bem. Muito bem. Estamos então a finalizar a nossa primeira sessão, massagem como medida preventiva. Obrigado, Sr. Terapeuta Guilherme, pela companhia. E vamos então para a próxima sessão com o título Endireita as costas, põe-te direito agora. Até à próxima sessão. Muito obrigado. Até já. Até já.